Olá pessoal, boa noite! Estamos aqui novamente nas nossas lives de terça-feira à noite. Bom, estou na minha página correta. Então pessoal, não liguem aqui, eu estou com a voz meio esquisita, que eu fiz um tratamento dentário com a minha dentista integrativa, a doutora Manuela Balestra. Então eu estou com aqui meio esquisito, mas dá para entender, né? Só a voz, algumas sílabas ficam meio esquisito, tá? Então, pessoal, hoje, terça-feira, 20 horas, como sempre, vamos estar falando sobre o autismo, o transtorno de espectro autista, que é um problema de saúde pública mundial, né? Porque tem toda semana, doutor, falando sobre o mesmo assunto, né? Poderia falar sobre um monte de outros problemas, um monte de outros assuntos, né? Porque a gente trata não só esse tipo de problema, mas eu decidi que o transtorno de espectro autista é um transtorno, uma situação que todos nós precisamos nos envolver, porque vai nos afetar de um modo ou de outro. Boa noite, doutora Letícia, boa noite, dona Inês, Cristina, nutricionista, boa noite, Ângela, enfermeira. Eu decidi que a gente precisa estar falando sobre esse assunto, porque eu tenho visto as autoridades, né, pessoas passando conceitos totalmente equivocados sobre essa questão. Então, a gente que tem um conhecimento sobre isso mais profundo, né, a gente tem que trazer a realidade. Então, a gente tem visto muitas autoridades falando assim, o transtorno do espectro autista é genético, a causa é genética. E isso é um grande equívoco. Todas as pesquisas são unânimes em falar que o transtorno de espectro autista é uma interação, o resultado da interação dos genes com o meio ambiente, com a epigenética. A epigenética é a programação dos genes. Os genes podem ser ativados ou estar desativados. Tem os genes mais positivos, mais saudáveis, e os genes mais prejudiciais à saúde. Então, isso é epigenética. E os nossos genes são extremamente flexíveis, né? Quem não se lembra, há uns 20 anos, né? Em 2003, quando concluíram... Boa noite, Carmen Nakayama. Em 2003, quando concluíram o projeto Genoma Humano, né, então eles prometiam assim que quando concluísse o mapeamento de todo o código genético humano, eles iriam entregar a cura de todas as doenças. E na verdade houve um silêncio mundial sobre o assunto, né? Eles estavam prometendo um estardalhaço, assim, iam anunciar a cura de todas as doenças, e na verdade o que depois falaram, né, foi que 97% do nosso DNA é o DNA junk. Eles falavam assim, não serve para nada esse DNA junk é lixo. E apenas 3% realmente codificavam, eram genes, né, que codificavam proteínas, que é a função dos genes. Então, a partir dali começou-se a desvendar, né, a complexidade de como funciona o nosso gene, né? Então, os nossos genes, eles são extremamente flexíveis, programáveis, né, em decorrência do que a gente vive, do que a gente come, das emoções, de tudo que a gente vive na nossa vida, das interações, dos alimentos, né? Então, a nutrigenômica é a influência dos alimentos
nos genes, né? Então eles podem ativar ou desativar funções fisiológicas através dos genes. Então o transtorno de espectro autista, na verdade, não é genética só, né? O que não é genético? Nós somos genéticos, né? A gente só existe devido à genética que conseguiu codificar as nossas células. Mas isso é resultado de uma complexa interação dos genes com o meio ambiente. E existe assim uma situação que as pessoas pensam: se é genético, não tem o que fazer. A gente ouve até médicos falando isso, né? É uma lástima, porque quando a pessoa pensa que não tem o que fazer, ela perde a oportunidade de ajudar seus filhos ou seus netos. Então, quando atua de uma maneira precoce, né, até os 4, 7 anos, então consegue-se trazer um grande benefício para a criança que tem o transtorno do desenvolvimento global do autismo. Então, se a família, se os pais atuarem a tempo, a gente pode ajudar essa criança a se tornar um adulto mais independente, né? Talvez ela consiga até namorar e casar, ter filhos, ter emprego, né? Vir a trabalhar mais para frente, ser uma pessoa mais independente. Tem o transtorno de espectro autista leve, moderado e grave. Então, às vezes, uma criança com um transtorno grave pode, conforme a gente vai tratando, a gente vai atuando, ela pode passar a ser moderada, depois leve. Pode dizer que curou? Não dá para considerar isso, né? Mas, quem sabe, cuidando a vida inteira, né, a pessoa vai ter uma vida mais tranquila. E outra coisa que a gente vê as autoridades falando, né, que é um grande equívoco que a gente tem que desmentir, né, é que eles falam assim: não é que está aumentando o número de casos, apenas está fazendo mais diagnóstico, porque agora os diagnósticos são mais acurados. Essa falácia já foi desmentida, né, em um estudo em 2011. Em 2011, já tinha tido um aumento de 700% de casos, e eles mostraram que a acurácia do diagnóstico correspondia só a 24% do aumento dos diagnósticos. O restante não era devido a isso, que ficou mais fácil fazer diagnóstico. Não. Basta a gente ver entre nós, né? Quem da nossa idade, né, 50, 40, 30 ou 20 anos, que é autista. Então pode ser que a gente seja, mas é um caso e muitos outros que não. Tá? Então era muito mais raro. Lembra lá da sua infância, da escola, da faculdade, né? Então o que está acontecendo hoje? A gente tem visto professores do ensino fundamental falarem assim. Outro dia mesmo na live teve uma professora falando: tenho 16 alunos na minha sala, desses 16 tem 5 que são autistas, que já tem o diagnóstico. Tem muitos que as professoras percebem que são diferentes, né? Tem estranho comportamento, mas que às vezes os pais têm medo de levar no médico, né? Tem receio de estar enfrentando a situação, ou porque também não tem um médico que possa dar o diagnóstico, né? Então o pediatra, às vezes, ele fica com medo de dar o diagnóstico, ele só vai dar o diagnóstico quando a situação já se firmou, lá pelos 4, 6 anos, fala: agora realmente não tem mais como negar, né? Agora perde-se tempo, porque quanto antes a gente começar a ajudar a criança, é melhor. Eu estou dizendo ajudar, não é só fazer terapia ABA, né, comportamental, mas é tratar a causa. Então as pesquisas científicas têm mostrado que o autismo é um transtorno com base de neuroinflamação. Inflamação sistêmica que acaba inflamando o cérebro. Mas não é uma encefalite, uma inflamação
de todo o cérebro. São inflamações focais, locais do cérebro que estão inflamados. E isso acaba causando um transtorno do desenvolvimento dos axônios. Os axônios que fazem as conexões entre os neurônios, né? Então, por isso que a criança acaba tendo esse problema. Porque a gente já nasce com 100 bilhões de neurônios. Só que esses neurônios estão sem a conexão ao longo da vida, né? Os primeiros anos vai formando as conexões, né? Por isso que a gente, os animais, por exemplo, né? Com um dia, com um mês, os animais têm muito mais desenvolvimento do que o ser humano. Porque as nossas conexões neuroniais, o nosso cérebro é muito mais complexo. Vai se desenvolvendo aos poucos. Então, hoje se sabe que as questões que ocorrem durante a gravidez, né, podem já contribuir para o desenvolvimento desse transtorno. Então, por exemplo, na gestação, se a mãe tiver uma inflamação, uma virose, né, como a Covid, como rubéola, como citomegalovírus e outros transtornos virais, podem gerar uma inflamação materna imune, né, durante a gravidez e já ativar os mecanismos que levam ao transtorno. Inclusive processos traumáticos emocionais durante a gravidez, né, podem acabar desencadeando. Então, não quero que ninguém se sinta culpado. Porque eu passei nervoso na gravidez. Não tem nada a ver, né? Na verdade, o processo é muito mais complexo. Não dá para dizer que é uma causa só. É um conjunto de situações. Houve uma predisposição por causa de uma coisa, mais outra que foi se somando, né? Tem um filme que fala assim, aquele filme Mar em Fúria, ele diz assim: quando ocorre o conjunto das situações predispostas, né, aí surge a tempestade perfeita. Então, para ocorrer um problema de saúde, precisa que ocorra a conjunção de várias ocorrências. Predisposição genética, algum fator, mais outro, né? Então, para ativar o sistema imunológico, né, que é feito através dos mastócitos. Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas entenderem, os médicos que estiverem assistindo, né? É importante a gente entender isso, porque é um mecanismo diferente, muito pouco conhecido, muito pouco falado, mas que os estudos científicos avançados mostram, né, que os mastócitos são células do sistema imunológico que são relacionados às alergias, né? Então, rinite, bronquite, eczema, urticária, dermatite de contato, são alergias comuns nas crianças com transtorno de espectro autista, mas que desencadeiam também o processo de neuroinflamação. Então é importante a gente saber isso, porque daí tem as coisas, as medidas que a gente pode fazer para estar estabilizando os mastócitos, para eles não ficarem ativando a alergia e o processo inflamatório. E, infelizmente, tem um remédio chamado cromoglicato de sódio, que ele é usado para as alergias, mas ele não tem efeito, não consegue bloquear esse processo dos mastócitos. Agora, por outro lado, tem várias substâncias naturais, os nutracêuticos, que conseguem. Então, por exemplo, a vitamina D, né, a quercetina, a luteolina, são substâncias que podem ajudar a estabilizar os mastócitos. A Cristina está perguntando: o que o ciclo de Krebs tem a ver com o TEA? O ciclo de Krebs, né, ou o ciclo do ácido tricarboxílico, hoje o nome científico é hoje, tá, Cristina? TCA, ciclo do ácido tricarboxílico, mudou o nome, popularmente ciclo de Krebs, né? Então, é onde
produz energia nas mitocôndrias. Então, no TEA, no transtorno espectro autista, tem várias alterações celulares. Uma delas é o transtorno das mitocôndrias. As mitocôndrias não funcionam adequadamente, né? Elas ficam oxidadas. Oxidadas é como se estivessem enferrujadas, e daí elas não conseguem funcionar adequadamente, não conseguem produzir energia. Então tem vários processos envolvidos, né? Por exemplo, os metais tóxicos geram estresse oxidativo e afetam o ciclo de Krebs. E um sujeito que a gente vem falando, né, que afeta também, é o glifosato, né? Os agrotóxicos, eles têm um momento ali do ciclo de Krebs que o citrato vira ácido málico, ele muda o metabolismo, né? Ele bloqueia essa produção de ATPs, né? Então acaba gerando uma oxidação inadequada. Então as mitocôndrias ficam oxidadas e não conseguem funcionar adequadamente e acabam tendo uma mitocondriopatia, uma disfunção mitocondrial. Então as mitocôndrias estando lesadas, elas podem se tornar, se romper, né? E ter uma lise, e isso acaba gerando a formação de substâncias que são inflamatórias. Então, no cérebro, né, essas mitocôndrias elas são destruídas e acabam gerando uma reação inflamatória. Boa noite, Dona Lia, Maria de Jesus. Boa noite, Edi, Maria Jesus. Então, são várias substâncias. Por isso que eu acho que quando as pessoas falam assim, o autismo é causado por isso ou por aquilo, não dá para afirmar isso. Tem um gráfico, né, de um pesquisador que ele dizia assim, quando a pessoa sabe pouco, ela acha que sabe muito. Então, às vezes, ela descobriu uma situação e fala, isso é causado por aquilo, eu tenho certeza. Nem sempre. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrindo, a gente vê a complexidade de variáveis, né? E a gente vê, mas pode ser por isso ou por aquilo também, né? Então, são vários mecanismos, e de uma pessoa para outra, os mecanismos variam, mudam. Então, a gente não deve nunca encerrar com uma afirmação categórica, dogmática, igual essa situação, é genético. Não, apenas 5% dos casos de autismo se identifica os genes que podem ter causado o autismo. 5%. Talvez agora, como aumentaram muito mais os casos, então pode ser que essa porcentagem hoje seja muito menor, que a influência do meio ambiente, né, a porcentagem de casos que o meio ambiente que causou é muito maior. Tá? Então, quero continuar comentando sobre o congresso de autismo que teve na semana passada, né? Na outra semana, dias 25, 26, 27 de agosto, né, que nós fomos, que a gente deu a palestra, e teve 30 palestrantes maravilhosos, um monte de coisa bacana. Eu quero trazer, então, algumas coisas. Uma delas, que um pediatra deu uma aula, né, sobre quando suspeitar de autismo precocemente, né, para não ter que esperar até os 4 anos o médico tomar coragem de dar o diagnóstico. Então, tem as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP. Então, eles recomendam o questionário modificado para a triagem do autismo. Então, esse questionário pode ser encontrado na internet, no Google, né? Pode dar um Google, basta escrever ali M-chat, CHAT-RF. Então, ali tem várias perguntas que você, que é
pai ou mãe quer ter filhos, né? Ou então que está suspeitando, será que meu filho é autista? Ele é ainda muito novinho, 1 ano, 2 anos, mas já está vendo que tem alguma coisa esquisita. Então ali tem uma série de perguntas que você pode avaliar, né? Para ver se existe uma chance pequena ou grande, né, de ele ser autista ou se tornar autista. Então, por exemplo, tem os marcos do desenvolvimento, né? Então, aos 6 meses, mais ou menos, a criança, o bebê, tem o sorriso social. Você fala com o neném, eu sorri, abre aquele sorriso bonito, né? Então, isso é normal, tá? Então, se a criança já não tem esse sorriso social, não quer dizer que é autista, né? Tudo isso tem que, assim, são pistas, né? Então, outra coisa, se a criança ela não presta atenção nos pais, né? Ela não segue, não interage, né? Ela já tem uma dificuldade para interagir com os pais. Ou então se ela prefere mais brincar com brinquedos, né? Em vez de interagir com os pais afetivamente, né? Ela tem um interesse mais com objetos, né? Ou então se tipo assim, ela às vezes fica parada, fica olhando para o vazio assim, né? E não tem interação com o meio ambiente, né? Então, no transtorno de espectro autista, existe essa falta de interesse pelo meio que nos rodeia, né? Então, às vezes a criança, por exemplo, uma criança tímida, ela tem dificuldade nos ambientes com pessoas estranhas, mas com os pais, em casa, ela é normal, né? Então é diferente. No transtorno de espectro autista, em todas as circunstâncias, ela tem essa dificuldade de interação. Então, outras questões que podem fazer a gente suspeitar. Se a criança tem dificuldade de interagir com outras crianças, né? Ela fica assim apática, não tem vontade de brincar com outras crianças. Se ele... Vamos ver aqui. Se ele, às vezes, fica muito nervoso com qualquer barulhinho, né? A gente tem que ver que ela tem uma alteração das conexões neuroniais. Então, às vezes, um barulhinho ou uma textura, uma sensação diferente, a criança reage de uma maneira exagerada, né? Então, pode ser que tenha aí a neuroinflamação, que é como se fosse a inflamação é como se fosse um fogo, fazendo uma analogia assim, né? Então o cérebro, ele não dói, né? Os neurônios não dói, né? Mas deixa uma agitação mental interna dentro do psiquismo da criança. Então fica hiperativa, por isso tem a comorbidade, né? Muitas crianças com autismo têm o TDAH, transtorno de déficit de atenção, não consegue fixar numa coisa e tem uma hiperatividade. E o TDAH também é relacionado à neuroinflamação, né? O mesmo mecanismo que gera o autismo, né? A inflamação também pode estar gerando TDAH, né? Então, no TDAH tem uma deficiência de dopamina, que é o foco, a concentração, né? No autismo pode acontecer isso também. Então, aí qualquer barulhinho, qualquer textura diferente, dá uma explosão de nervosismo, né? Outras coisas que podem levar a gente a suspeitar precocemente, né? Então, o seu filho, se ele interage com você, se ele acompanha as coisas que você está fazendo, você olha para alguma coisa e ele olha junto, né? Então, ele interage junto. Ou então se você faz alguma coisa, ele não está nem aí, né?
não interage junto com você. Oi, doutor Adalton. Poxa, que bacana, doutor Adalton, grande médico aqui na minha live. Muito obrigado por você estar aí acompanhando, meu amigão. Kozer, Iris Oliveira, sejam bem-vindos. Então, são sinais precoces, né, de que a gente pode suspeitar de que o bebê pode se tornar uma criança autista. Agora, eu lembro que existe a situação, o tipo de autismo que é chamado autismo regressivo. Então, a criança que vinha tendo um desenvolvimento neuropsicomotor normal, né? Os pais falam que estava indo muito bem até os 2 anos. O pediatra falou que não tinha nada, estava ótimo. Aí começa a haver uma regressão, um atraso no desenvolvimento, voltar para trás. A perda, né? A criança já falava palavras, frases, interagia, se comunicava e começa a ficar fechada. Às vezes isso é de um dia para o outro, depois de alguma coisa que aconteceu, né, de alguma doença. Também tem a situação do PANS, né, que é um transtorno do desenvolvimento após uma doença infecciosa por Streptococcus, né? Então pode ser após uma amidalite, uma infecção por Streptococcus, né? E desencadear essa inflamação, essa alteração, ou pode ser devido depois de alguma coisa. Por isso que existe uma suspeita muito grande, né? Apesar de existir um esforço da grande mídia de estar sempre negando a relação com as, né, que a gente não pode falar, existem milhares de estudos, né? Mesmo antes da pandemia. Boa noite, Roseli! Como é que vai? Tudo bem com o Lucas? Então desde antes da pandemia, já tinha um livro chamado 1.200 estudos sobre a realidade das picadinhas, então já mostravam relação. Mas hoje a ciência ela é dominada por muitos interesses, né? Então a gente viu durante a pandemia, ficou explícito como a mídia, os meios de comunicação, a ciência é dominada por corporações, por grandes interesses. Kozer, será que teria uma relação, problemas intestinais, autismo? Opa, muita relação, Kozer. Muito obrigado aí, você está levantando. Então, o intestino, o eixo gut-brain axis. Gut é intestino, brain, cérebro, axis. Gut-brain axis, microbiota. O eixo micro-organismos, intestino, cérebro. Então, o eixo intestino-cérebro e as bactérias, micro-organismos do intestino, são muito importantes hoje na saúde e tem relação com todas as doenças, com Alzheimer, Parkinson, câncer, ansiedade, depressão, alergias. E por que não seria, né? Também tem direta relação com o autismo. Roseli, eu vou aí ver o Lucas daqui umas 2 semanas. Vou tentar ir mais rápido, vou agilizar a agenda aqui. Então, por que tem relação, né? Então, as bactérias, os vermes, os fungos, os vírus que a gente tem no intestino exercem influência direta no nosso metabolismo. Elas produzem toxinas, essas toxinas podem afetar, né, afetar o nosso metabolismo. Existe um exame que a gente, infelizmente no Brasil, esse exame não é bom, o exame de teste de ácidos orgânicos urinários, né, ele avalia 63 etapas do metabolismo e pode mostrar se tem alguma etapa do metabolismo que está sendo afetada, seja por um problema genético, seja por bactérias do intestino, que a gente identificando isso facilita a gente estar corrigindo. Então, os fungos, por exemplo, podem produzir substâncias que afetam diretamente o desenvolvimento do cérebro e das conexões neuroniais.
as bactérias Clostridium, né, também, Clostridium difficile, Clostridium tetani, que produzem a toxina botulínica, né, que é utilizada, é o chamado famoso Botox, é produzida pela bactéria Clostridium tetani. Então, existem as bactérias benéficas e as bactérias prejudiciais à nossa saúde. Então, tem uma série de coisas que favorecem que as bactérias benéficas, que elas estejam sendo dizimadas, né? Então, uma delas é o glifosato, né? Os agrotóxicos, que elas causam uma diminuição dos lactobacilos, das bifidobactérias. Outra coisa são os antibióticos, né? Que as bactérias benéficas, elas são bactérias sensíveis, suaves, boazinhas, morrem fácil. E as bactérias patogênicas, Clostridium, por exemplo, são bactérias esporuladas, anaeróbicas. Então elas são resistentes. Desulfovibrio, que causa Parkinson e causa outras doenças neurodegenerativas e possivelmente autismo também, né? Então são bactérias esporuladas e anaeróbias. Então elas são mais resistentes. Elas têm um envoltório assim, que torna elas resistentes, né? Então, antibióticos, os agrotóxicos, tudo que altera as bactérias do intestino, a nossa microbiota, pode causar problemas do autismo, sim. Então, por exemplo, os mastócitos que eu falei agora há pouco, viu, Kozer? Você acho que não estava ainda naquele momento. Os mastócitos são relacionados às alergias, os mastócitos são ativados também pelas intolerâncias, sensibilidades alimentares. Então os mastócitos são ativados pela IgE, imunoglobulina E, que é relacionada às alergias graves, mas também são desencadeados pela IgG, que são relacionados às intolerâncias alimentares, às sensibilidades. E esse que é um problema, porque a IgG, a imunoglobulina do tipo G, ela causa uma reação leve, suave e silenciosa. Então, quando a gente tem alergia a algum alimento, a gente come e já ataca, né? A gente fala, puxa vida, não posso comer camarão ou alguma coisa assim que já dá alergia. Boa noite, Vânia. Boa noite, Tiago Ornelas. Quanto tempo, meu amigo? Tudo jóia? Então, e a sensibilidade alimentar com IgG, as intolerâncias, por exemplo, ao glúten, à caseína, são reações suaves. Então, a pessoa não percebe, né? E isso vai ativando os mastócitos, gera neuroinflamação. E a neuroinflamação causa ansiedade, depressão, TDAH e também o autismo em algumas pessoas, né? E o que está favorecendo isso? Poxa, parece que está todo mundo tendo intolerância ao glúten e ao leite, né? Sim, porque a gente não consegue digerir o glúten e a caseína, que é a proteína do leite. O nosso estômago, nossas enzimas digestivas não digerem essas proteínas do glúten, que é do trigo, e a caseína, que é a proteína do leite. Poxa, mas por que antes ninguém tinha isso? Porque antes a gente tinha bactérias benéficas. As bactérias benéficas digerem essas proteínas para nós. Elas quebram, digerem e passam para a gente. Além disso, elas criam uma camada de mucina no intestino e diminui as intolerâncias alimentares. Boa noite, Vânia. Então, hoje a gente está perdendo essas bactérias benéficas e estamos desenvolvendo, quase todo mundo tem intolerância, sensibilidade ao glúten e aos laticínios, à caseína. Claro que tem coisa, perfeita interpretação dos fatos atuais. Minha esposa, meu filho e eu temos... É isso mesmo, coisa. Tá todo mundo tendo, mesmo quem não sabe. Eu mesmo, eu achava assim, eu não tenho problema com glúten.
E daí eu comecei a ter uma dor no pé, eu comecei a comer todo dia pão, né? Faz uns anos atrás, eu pensava que não tinha problema. Aí comecei a ter uma dor no pé, e daí eu lembrei que 15 anos atrás eu tive essa dor 6 meses e não tinha nada que resolvia. Daí que eu me toquei, naquele tempo lá atrás, 15 anos atrás, eu já tinha intolerância ao glúten e não sabia. É porque é silencioso, gente, a gente não é difícil de descobrir. E você faz exame e não aparece nos exames, tá? A não ser quando é doença celíaca, que é alergia ao glúten, que é gravíssimo, daí é muito mais grave. Só que isso é só em 2% dos casos. Então, 45% das pessoas têm sensibilidade ao glúten e aparece lá o IgG aumentado. Mas muitas vezes não tem exame nenhum, só por biorressonância. Ou então, o melhor teste que você pode fazer é você deixar de comer o glúten e caseína por 20 dias e você vê se você se sentiu melhor, né? E daí quando você volta a comer, aí você experimenta o glúten e a caseína. Se der qualquer coisa, seja cansaço, dor de cabeça, gripe, qualquer coisa, é porque ainda você não é bom você voltar a comer. Kozer, você falou, um pouco exagerado os agrotóxicos, ele está em todas as culturas, e por isso que o autismo é um processo mundial, não é só no Brasil que aumentou, não. Todos os países do mundo estão com uma explosão de casos de autismo, né? Então, até 2020, tá, lá nos Estados Unidos, eles calcularam, estava uma criança em 36. Só que agora, depois da pandemia, aumentou muito mais, né? Eu tenho perguntado para as professoras do ensino fundamental e eu tenho encontrado pelo menos uma criança em 10, quer dizer, 10% das crianças. E tem escolas, tem professores que têm relatado uma criança em 3, quer dizer, 33% das crianças, né, depois da pandemia. Por isso que eu digo assim, pessoal, nós precisamos nos envolver nisso, né? Precisamos aumentar a conscientização da população, de todo mundo que a gente ama, que a gente gosta. Se você quer ter filho ou se não quer, mas você vai ser um dia avô. Se você quer ter filho, a chance de ele ser autista hoje é muito grande, né? Então é muito importante que você entenda, vocês todos entendamos isso, né? Deixar de ficar pensando, é genético só. A genética muda muito pouco, pessoal, não justifica esse aumento de casos. Mas não é que está aumentando os casos, só estão diagnosticando mais. Claro que estão diagnosticando mais porque está tendo muito mais casos, né? Estava caminhando no Z, eu senti cheiro de glifosato no ar. Eu sou agrônomo, usei muito esse agrônomo. Então, você é agrônomo, né? E o que falam na agronomia? Graças ao glifosato que a gente consegue produzir comida para o mundo inteiro hoje. Isso é uma falácia, né, para justificar, né? Porque tem outras formas de a gente aumentar a produção de alimentos. O ser humano é muito inteligente, né? Eu tenho um amigo alemão, o Dr. Joachim Gerlach, ele é amigo meu ali do Doctors Federation for the World, e eles têm uma tecnologia que poderia reduzir o uso de glifosato em 80%. Então, não se reduz porque as pessoas não sabem, né? Ignoram. Falam assim, não, ela não faz mal para o ser humano. Isso é mentira, gente. Tem um monte de estudos aí que mostram que fazem mal. E além disso, além de plantar com agrotóxico, o que estão usando agora? Antes de colher, né, os cereais, eles jogam mais uma camada de glifosato lá, de agrotóxico, para secar as plantas, para ficar mais leve para colher. Só que daí colhe cheio, recheado de agrotóxicos que vem para nós, né? Então, se a gente soubesse disso, poderia reduzir. Só que existe a falácia de que não faz mal, né?
Como não faz mal? O nome já diz, é agrotóxico, né? Então, nós precisamos conscientizar, buscar soluções, ter uma horta em casa, né? Aumentar a cultura dos alimentos orgânicos e incentivar os produtores em volta das cidades a usarem orgânicos, facilitar o acesso, ter mecanismos para estar desintoxicando do nosso corpo, desintoxicando os alimentos. Por exemplo, pode-se usar água ozonizada na torneira da pia. Esse aparelho é baratinho, né? Hoje acho que é R$ 400 um aparelho de água ozonizada. Você vai lavar os vegetais, passa na água ozonizada. Ele não vai conseguir tirar todo o glifosato, né, gente? Porque o agrotóxico está dentro das células das plantas também. Mas pelo menos por cima ele tira, diminui um pouco, mata os fungos, as bactérias, os vírus que estão em volta, né? Então a gente não consegue reduzir completamente, mas podemos, uma medida aqui, outra ali, usar alimentos para desintoxicar, para desinflamar, para nutrir, nos equilibrar mais emocionalmente, ter uma vida mais saudável, né? Então, hoje, por exemplo, as crianças vivem entre quatro paredes dentro do apartamento, né? Não pisam mais no chão, né? Então, tem uma situação que é muito benéfica, que é o grounding, em inglês, né? Grounding, a pessoa pisar no chão, descarregar, né? Quando a gente pisa no chão, abraça uma árvore, entra em contato com a natureza, a gente desintoxica, descarrega a acidez do nosso corpo. Íris, indica esse aparelho de ozonizar a água? Indico, acabei de comentar, é bom sim. O ozônio, aliás, tem não só esse do ozônio da água, né, mas no nosso corpo também é extremamente benéfico na dose certa, feita com um profissional que entende, né? Tem um mapa de evidências científicas da ozonoterapia médica, né, que tem 2.700 estudos científicos que mostram para inúmeras doenças que esse mapa de evidências científicas foi elaborado pelo PubMed, é uma organização de pesquisa científica. Então, aqueles médicos que falam que faz mal é porque não está por dentro disso, né? Para a gente falar de alguma coisa, o bem ou mal, a gente tem que estudar. Então, se algum médico, alguém falar para você, ozonoterapia não tem nada de evidência científica, pergunta se você já estudou, fez algum curso, fez algum congresso? Não, mas eu não gosto de eu nunca estudei e não quero estudar. Aí você já vê como é a mentalidade da pessoa, né? Aliás, eu vou estar dando palestra no Congresso Internacional de Ozonoterapia, lá na Bahia, em Salvador, em outubro. E vou estar falando também no Congresso de Medicina Regenerativa, em outubro também, sobre o uso de células-tronco da medicina regenerativa, que é uma das coisas que pode ajudar as crianças, as pessoas que têm o transtorno de espectro autista depois dos 4 anos, 7 anos. Como eu disse antes, até os 7 anos dá para a gente ajudar bastante a criança com esses tratamentos que a gente está falando. Depois disso, é como se a gente perdesse a oportunidade, né, que o período de desenvolvimento dos axônios, das conexões neuroniais, ela já encerrou. Aí continua num ritmo mais lento. Mas a medicina regenerativa, as células-tronco, elas fazem um reparo, um conserto, um ajuste, uma reconstrução dos neurônios, dessas conexões. Então, mesmo depois de um tempo, né, ela pode ajudar o cérebro a se desenvolver novamente. E existem um monte de estudos mostrando isso, né? Que as células-tronco, mesenquimais, elas são seguras, né? Todos os estudos são unânimes em falar que as células-tronco são seguras, é um tratamento sem efeitos colaterais graves, né? E que trazem benefícios. Os benefícios são variáveis de uma pessoa para outra,
né? Como todo tratamento. Não tem um tratamento que é 100% igual para todo mundo. Tem pessoas que respondem muito bem a uma substância e respondem muito mal para outras, né? O ser humano é muito complexo, muito variável. Certo, pessoal? Então, já está quase dando 1 hora. Eu quero reforçar aqui que existem muitas coisas que trazem benefícios no transtorno do espectro autista. Uma coisa fundamental que a gente sempre tem que falar, que a dieta sem glúten e sem caseína tem várias meta-análises, que é um estudo que faz uma síntese. Oi, Suiene, boa noite, Sui, tudo bem? Então, quando a gente adota uma dieta sem glúten e sem a caseína, que é a proteína do leite, então isso beneficia as crianças com autismo. Poxa, mas eu não tenho doença celíaca. Não, mesmo assim. Como eu falei, né, nós não conseguimos digerir o glúten e a caseína, e devido à disbiose, alteração das bactérias do nosso intestino, que todos nós estamos tendo, principalmente depois daquela picadinha, né? Que ela dizima as bifidobactérias e os lactobacilos. Então, todos estamos tendo uma tendência de disbiose e uma tendência a ter sensibilidade ao glúten e à caseína, mesmo não sendo celíacos. Então, nós temos intolerância e as criancinhas também. E as mães que vão ter neném também. Então, medida fundamental. Tira o glúten, a caseína, ou então, pelo menos, aumenta o consumo de fibras vegetais, né? Brócolis, principalmente. As crucíferas, são os vegetais crucíferos, que tem o brócolis, rúcula, agrião, couve-flor, repolho, né? A selga, são vegetais que têm bastante enxofre. Tem o sulforafano. O sulforafano é uma substância que ela tem vários efeitos. Ela estimula o gene NRF2, que aumenta os antioxidantes. Ela também melhora a imunidade, ajuda a desintoxicar. Ela tem enxofre, que as crianças com TEA têm deficiência de enxofre. Então, nós fizemos este domingo uma live com a doutora Stephanie Seneff, que é uma pesquisadora do MIT, é um dos mais conceituados institutos de pesquisa do mundo, e ela apresentou lá pelo Doctors Federation for the World que a deficiência de enxofre nas crianças com TEA causa uma série de alterações neurológicas. Então, o sulforafano é uma forma de a gente consumir enxofre, através do... O sulforafano está presente no brócolis, tá? E também a taurina. A taurina é um aminoácido que contém enxofre. A cisteína, N-acetilcisteína, taurina, são muito benéficos, a gente deveria consumir mais, né? Então ajuda a prevenir. Então o heparansulfato é uma substância que é usada para tratar, é uma substância médica, né? A gente usa no soro. Então tem muitas coisas que pode usar e que tem benefício comprovado no TEA, né? Então o último recado que eu vou passar, né, é que tem várias substâncias, vários tratamentos que podem beneficiar as crianças com TEA, sim. Então, tem um aparelho chamado REAC, que emite um estímulo radioelétrico, um estímulo ultra suave. Ele é 400 vezes mais suave do que um estímulo radioelétrico de um celular, que ele promove uma reorganização dos neurônios, né, e estimula o desenvolvimento da criança. Então, tem estudos que mostram que a criança com TEA, com o tratamento com REAC, apresenta um desenvolvimento em todas as esferas
dos sintomas, desde a comunicação verbal, a interação social, os comportamentos estereotípicos, né? E também aquelas sensibilidades esquisitas que às vezes a criança toca numa textura estranha, já reage mal, né? Então, às vezes a criança tem a seletividade alimentar muito séria, muito grave, e então modulando o funcionamento do cérebro, ela pode começar a ter um desenvolvimento. Oi, doutor Sandro, meu amigão, boa noite, seja bem-vindo. Sandro, leva sua filha lá a continuar o REACT, o tratamento. Então, é isso, pessoal, muitas coisas boas, né? Não podemos desistir, não vamos desistir do futuro das nossas crianças, né? O futuro da nação, o futuro do planeta depende de nós. Então, as crianças não conseguem decidir se querem fazer um tratamento ou não. Os pais que amam seus filhos devem decidir, né? Então, tem vários vídeos meus no YouTube, no meu Instagram mesmo. É isso aí, Sandrão. Que falam de outras coisas que falam, que tem estudos científicos que mostram que tem benefício. Vai ficar gravado assim no meu Instagram e no meu YouTube tem o meu canal lá com o meu nome, João Ricardo Yamazita. Tem todos esses vídeos e eu criei um curso um curso para médicos, para profissionais e para a população. São cursos para a população. A gente não pode falar as mesmas coisas que para os médicos, o CRM não deixa, né? Então a gente vai fazer em separado, passar dosagem, os tratamentos para os médicos, né? E para a população vamos passar o foco mais nas dicas que se pode fazer para estar melhorando a saúde da criança. Aí a gente não pode passar a dosagem para a população. Tá? Então, quem tiver interesse nos cursos, né, pode mandar mensagem pelo Instagram. Nós temos um grupo de WhatsApp que a gente, para tornar a comunicação mais fácil também, né, daí a gente vai informando ali. Quem quiser participar do grupo de WhatsApp, pode pedir, mandar uma mensagem e a gente adiciona a pessoa, né, e eu convido a todos para estar ajudando, né, a gente a conscientizar a população, os médicos, os profissionais, porque não é só uma pessoa, né? Então eu penso assim, nós médicos, a gente não pode ficar assim, eu só atendo os meus pacientes no consultório. Não, e a população, e as outras pessoas que a gente não está tendo acesso, que não está na nossa frente. A gente tem que tentar ter uma atuação mais ampla, né? Boa noite, PhotoArt. Boa noite a todos. Bom, mas eu já estou encerrando. Mas fica o convite aí, a gente está aprofundando pelos cursos, né? Aqui cada live às vezes a gente repete, né? E no curso a gente vai trazer o conhecimento mais sistematizado, mais organizado, com slides, para estar conseguindo aprofundar, né? A Rayana, meu amor, falando, esse curso fará a diferença. É mesmo, vamos aprofundar bastante, tudo com embasamento científico, né? A gente tem que ter responsabilidade com o conhecimento, trazer só aquilo que realmente tem embasamento científico, né? Para trazer conhecimento que tenha responsabilidade. Tá? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato e sejam bem-vindos. Boa noite a todos e peço que ajudem a divulgar esse conhecimento. Autismo tem jeito sim, não vamos ficar nessa de não tenho o que fazer, tá bom? Um abração, pessoal, boa noite a todos.